E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui mais uma videoaula, né, dessa vez de gases ideais, tá? Na forma de uma revisão bem rápido, tá? Bem simplificado, né? Vamos discutir aí algumas questões relacionadas com gases ideais e as suas transformações, as suas propriedades, né, as suas grandezas macroscópicas termodinâmicas, beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas grandezas que envolvem um gás, tá? A gente vai pensar em grandezas macroscópicas, né? Vai tentar olhar para esse gás como um todo e não por suas partes. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe, né? A primeira grandeza é a temperatura. A temperatura é essa que eu já defini, né, no vídeo que vai estar linkado aqui, né, de calorimetria, é o grau de agitação médio, né, dessas partículas, né? Essas partículas ali se movimentando, né, dentro de um recipiente, né, envolvem forças, né, dentro dessa área, e essas forças que a gente chama de pressão, né? Então, dentro desse volume, todas essas coisas acontecem. Essas três grandezas são grandezas macroscópicas, né, que têm relações entre si, né? Então, vamos tentar entender como são essas relações, né, separando por casos mais simples. Na primeira delas, né, vamos pensar em uma transformação isotérmica, que a temperatura ela é constante. Se a temperatura ela é constante, como é que se relaciona o volume e a pressão? Bom, a gente percebe que se eu mantenho a temperatura constante e diminuo, né, o volume desse recipiente, a pressão acaba aumentando. Por quê? Porque agora eu tenho menos espaço, essas partículas interagem mais, batem mais, fazem mais força, eu diminuo inclusive a área ali dentro, né? Então o que eu percebo é que essas grandezas são inversamente proporcionais, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Passando o volume ali para o outro lado, né, a gente percebe aí que P vezes V é uma constante. Isso é interessante, né, numa transformação isotérmica. Se eu multiplico a pressão vezes o volume de um gás, isso é uma constante. E numa transformação isobárica? Numa transformação isobárica, eu vou manter a pressão constante. Então vamos fazer essa simplificação para ver o que acontece com as outras grandezas macroscópicas. Se eu mantenho a pressão constante, eu percebo que quando eu aumento a temperatura, se essas paredes elas são flexíveis, né, se elas são móveis, acaba aumentando o tamanho, né, do meu objeto. É como um balão, né, de festa que você deixa no sol e ele expande. Isso quer dizer que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. O aumento de um acarreta no aumento do outro. Passando para o outro lado, a gente percebe que numa transformação isobárica, dividindo o volume pela temperatura, isso tem que dar uma constante. Numa transformação isocórica ou isovolumétrica, né, o volume ele é constante, né? Então a gente deixa aí as paredes do recipiente rígidas e a gente vai mexer apenas na temperatura e na pressão. Se a gente faz isso, a gente percebe que um aumento na temperatura acaba, né, se relacionando com um aumento da pressão, né? Aquelas partículas vão ficar mais agitadas e com isso vai aumentar a força interna ali dentro daquele gás. Ou seja, um aumento na temperatura acarreta no aumento na pressão. Essas grandezas são diretamente proporcionais, né? E aí a gente percebe que ao dividir a pressão pela temperatura, isso tem que dar uma constante numa transformação isocórica. Tá? Tudo isso daí está relacionado com as leis de Boyle, Marriott, Lussac, tá? Então, tudo isso daí é um conjunto de estudos. Bom, se a gente juntar tudo isso, todas essas informações, a gente consegue chegar numa ideia geral entre as três grandezas macroscópicas, que diz que P vezes V dividido por T é uma constante. Beleza? Então, quando a gente pega todas essas proporcionalidades, a gente chega aí nessa conclusão. Isso daí a gente vai chamar de equação geral dos gases. Tudo bem? Então, para qualquer gás, se eu multiplico a pressão pelo volume e divido pela temperatura, isso tem que dar uma constante. Como assim uma constante? Eu posso fazer o que eu quiser com esse gás. Eu posso expandir, eu posso aumentar a temperatura, eu posso diminuir a pressão, eu posso fazer várias coisas, mas o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura tem que permanecer sempre a mesma. Então, se eu tiver duas situações, 1 e 2, PVT na situação 1 tem que ser igual a PVT na situação 2, tá? Bom, então essa daí, a equação geral dos gases, acaba, né, incorporando todas aquelas discussões que a gente fez antes. Se a transformação é isotérmica, eu posso cortar a temperatura dos dois lados, né? Se a pressão ela é constante, eu posso cortar a pressão dos dois lados, e aí fica I V sobre T, sendo uma constante. Isocórica, a mesma coisa. Eu posso cortar o volume dos dois lados, que eu continuo com a minha expressão aí funcionando, beleza? Então, essa daí é a equação geral dos gases. Bom, vamos partir dela, né? Então,
Se essa daí é a equação geral dos gases, né, P vezes V dividido por T é uma constante, quanto será que vale essa constante? Então, através dos estudos aí dos gases, né, a gente chega na conclusão que P vezes V dividido por T dá uma constante, essa constante ela é N vezes R. E o que é o N? Né? Em primeiro lugar, o N é o que a gente chama de número de mols. Está relacionado com a quantidade de gás que está ali dentro, né? Se eu tenho muito gás ou pouco gás. Né? Esse número de mols é uma forma da gente calcular a quantidade. E se você lembrar lá da química, número de mol é calculado dividindo a massa pela massa molar. Beleza? Então eu tenho ali uma certa quantidade de gramas de um gás tal, sei lá, de CO, de CO2, de H2. Então, para eu descobrir a massa molar, né, eu tenho que pegar uma tabela periódica e olhar ali, né, aqueles átomos que compõem a molécula, qual é a massa molar, né, daqueles átomos. Ou seja, quantos gramas por mol aquele átomo tem. Beleza? Essa daí vai ser a massa molar. Então, um exemplo, né? Imaginem que a gente tem ali dentro, né, daquele recipiente CO2. Né? CO2 é composto de carbono e oxigênio. Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Bom, quando a gente olha lá na tabela periódica, né, a massa molar de cada um deles individualmente, a gente vê que o carbono tem uma massa molar que vale 12 gramas por mol e o oxigênio, né, tem uma massa molar de 16 gramas por mol. Então, qual é a massa molar total do CO2? É 12 mais 16 de um dos oxigênios mais 16 do outro oxigênio. Né? Então, cada molécula de CO2 tem 44 gramas por mol. Então, eu jogo ali na fórmula, se eu tenho, sei lá, 1 quilo ou eu tenho 0,2 gramas, enfim, dependendo da quantidade de massa que eu tenho, eu divido isso pela massa molar e eu descubro o número de mols ali dentro. Bom, olhando para aquela expressão ali, e se o número de mols dentro do recipiente for constante? Se for constante, eu posso passar ali para o outro lado, e aí veja como fica, né? P vezes V dividido por N vezes T é igual a uma constante. Isso daí é interessante para quando a gente quiser resolver, às vezes, algum problema em que o número de mols varia. Se o número de mols varia, a gente pode relacionar isso com mudanças na pressão, no volume, na temperatura. E aí o tal do PVT aí recebe um acréscimo aí do N. Bom, e o R? O que é o R? O R é o que a gente chama de constante universal dos gases perfeitos. É uma constante física. E como toda constante física, ela não muda nunca. Ela é a mesma para todos os gases perfeitos. Tá? Então, o que é esse R? Esse R é, se eu pegar qualquer gás, multiplicar a pressão pelo volume e dividir pelo número de mols vezes a temperatura do gás, isso sempre para qualquer gás, né? Considerando esses gases perfeitos, isso sempre tem que dar o mesmo valor, que vale R. E aí, dependendo da unidade de medida que você use, o R tem o seu valor. Se você for utilizar, por exemplo, ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, o R vai valer 0,82. Ou ele vai valer 8,31 se você utilizar a unidade de medida de joules por mol Kelvin. Tá? Então, o R aí é uma constante física e, como tal, é a mesma para todos os gases perfeitos. Bom, vamos agora, só para fechar isso, partir dali de cima para tentar encontrar uma equação que relacione aí as grandezas macroscópicas desse gás. Se eu passar o T para o outro lado multiplicando, a gente chega aí na equação de Clapeyron, que relaciona pressão, volume, número de mols e temperatura. Tá? Para um número de mols constante, o que isso daí diz que é interessante? Das 3 grandezas macroscópicas, P, V e T, se você sabe 2 delas, você utiliza a equação de Clapeyron para descobrir a terceira. Então, se você sabe a pressão e o volume, você descobre a temperatura. Se você sabe a pressão e a temperatura, você descobre o volume. E assim por diante. Tá? A gente viu lá, uma transformação isotérmica, isobárica, isocórica. Mas existe um outro tipo de transformação, que é a transformação adiabática. A transformação adiabática, ela não tem troca de calor. Então, o recipiente ele é isolado termicamente, e aí ele não está nem perdendo e nem ganhando calor. Dessa forma, como é que se comportam as grandezas macroscópicas de pressão, temperatura e volume?
né? Para isso a gente vai precisar definir uma coisa que a gente chama de coeficiente de expansão adiabática, tá? Que é a razão aí entre a capacidade térmica a pressão constante dividido pela capacidade térmica a volume constante. De uma forma geral, as questões elas vão te dizer o valor do coeficiente de expansão adiabática, sei lá, 7/5, 7/2, assim por diante, tá? Bom, para que serve esse coeficiente de expansão adiabática? Para definir constâncias em termos das outras grandezas macroscópicas. Então, por exemplo, né, se eu quero relacionar pressão e volume numa transformação adiabática, essa relação aí se satisfaz. P vezes V elevado a gama tem que ser constante. Se eu quero relacionar volume e temperatura, V vezes T elevado a gama menos 1 é constante. Temperatura e pressão, T elevado a gama vezes P elevado a 1 menos gama tem que dar uma constante. E se é uma constante, quer dizer que várias coisas podem acontecer com esse gás, que esse valor aí vai se manter sempre igual. Tá? Então, geralmente, a questão vai te dizer quanto vale aí o gama. Bom, vamos ver aí uma simulação para tentar entender de uma maneira mais visual o que está acontecendo. Né? Então, eu tenho aí um recipiente. Nesse recipiente, eu consigo medir a temperatura dentro desse recipiente, a pressão dentro do recipiente, eu consigo alterar o tamanho do recipiente, né, o volume dele, eu consigo esquentar ou esfriar o que tiver dentro dele. Tá? Então, a gente pode bombear um gás aí para dentro. Né? Vamos bombear dois tipos de gases diferentes. Né? Um com uma molécula mais pesada, um com uma molécula mais leve. E aí a primeira coisa que a gente percebe é que esse gás ele se mistura. E isso é importante. Né? Isso é importante porque acaba ficando um sistema completamente caótico ali dentro. Né? E dentro desse sistema caótico isso vai estar relacionado aí com a segunda lei da termodinâmica que a gente vai ver em outro vídeo. Bom, uma das coisas que eu posso fazer é esquentar esse gás. Reparem que quando eu esquento, quando eu aumento a temperatura, eu acabo aumentando também a pressão desse gás. Bom, se eu mantiver a temperatura constante, né, vamos ver como se relaciona o volume e a pressão. Vejam bem, quando eu aumento o volume, diminui a pressão. São inversamente proporcionais. Se eu diminuo o volume, aumenta a pressão, né, mantendo a temperatura constante, uma transformação isotérmica. E se eu mantiver a pressão constante, uma transformação isobárica? Então, o volume e a temperatura vão se relacionar como? Um aumento do volume significa um aumento da temperatura, ou vice-versa, né? Quando eu aumento a temperatura, aumenta o volume. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Outra coisa interessante da gente ver também é em relação ao número de mols. Se eu deixo escapar gás, se eu diminuo o número de mols, percebam aí que, mantendo o volume constante, a temperatura e a pressão caem. Beleza? E se eu libero para mudar também o volume? Conforme esse gás vai se perdendo, o volume vai diminuindo. Tá? Então aí eu tenho algumas grandezas relacionadas com o número de mol. Bom, pessoal, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Vocês têm aí meu e-mail e as minhas redes sociais. Vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição um outro vídeo em que eu resolvo problemas envolvendo gases ideais. Tá? Recomendo que assistam, tá? Para colocar em prática tudo isso que a gente viu nesse vídeo de hoje. Beleza? Então, abraço e até a próxima. Valeu!